Você já se perguntou o que faria se sua fé fosse arrancada de tudo o que conhece? Se fosse levado para uma terra onde Deus é zombado e a idolatria reina? Pois essa é a história de Daniel, um jovem arrancado de Jerusalém para viver em Babilônia, o império mais poderoso da época. E mesmo longe do templo, Daniel carregava algo que os babilônios jamais poderiam roubar: a presença do Deus Altíssimo. No ano de 605 a.C., Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Não apenas saqueou o templo do Senhor, ele levou consigo os jovens mais promissores de Judá. Entre eles estava Daniel. Ele não era qualquer jovem. Era nobre, instruído, inteligente e fiel às Escrituras. E agora estava sendo forçado a servir na corte pagã de um rei cruel. Mas Daniel sabia: a fidelidade a Deus não depende de onde você está, e sim de quem você é. Logo que chegou, Daniel teve seu nome mudado para Beltesazar. Isso pode parecer detalhe, mas para os hebreus, nome era identidade. Queriam apagar sua origem. Daniel foi alimentado com os manjares do rei, banhado nas tradições da Babilônia, cercado de luxo, promessas e idolatria. Mas mesmo cativo, ele tomou uma decisão silenciosa, porém poderosa: não se contaminar. Um jovem que preferiu água e legumes do que afastar-se do seu Deus. Ao propor um teste ao chefe dos eunucos, Daniel demonstrou sabedoria e fé. 10 dias depois, ele e seus amigos estavam mais fortes que os outros jovens alimentados com as iguarias do rei. Deus honrou sua obediência. E não só isso, deu a Daniel inteligência e entendimento em todas as visões e sonhos. Quando o mundo tenta moldar você, sua fidelidade pode ser seu maior escudo. Daniel era prova viva disso. Certo dia, Nabucodonosor teve um sonho que o perturbou profundamente. Ele exigiu que seus magos revelassem e interpretassem o sonho, sem contar o conteúdo. Absurdo? Sim, mas o rei estava irado. Como ninguém conseguia, ele decretou a morte de todos os sábios, inclusive Daniel. Ao saber, Daniel pediu tempo, foi para casa, chamou seus amigos e oraram. De madrugada, Deus respondeu com um mistério revelado em sonho. A revelação foi grandiosa: uma estátua com cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro. Uma pedra foi lançada e destruiu a estátua, representando o reino eterno de Deus. Daniel acordou e louvou: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade. Dêem 2:20. Ele foi ao rei, revelou o sonho e sua interpretação. Nabucodonosor ficou pasmo. Teu Deus é o Deus dos deuses. Pouco tempo depois, o rei construiu uma imagem de ouro com quase 30 metros de altura. Ordenou que todos, ao som da música, se prostrassem diante dela. E quem não o fizesse, seria lançado em uma fornalha ardente. Era o momento de decidir: adoração verdadeira ou sobrevivência? Ananias, Misael e Azarias, agora chamados Sadraque, Mesaque e Abed-nego, ficaram em pé, enquanto todos se ajoelhavam. Bloco 8. A multidão se dobrou. Menos eles. Foram levados ao rei. Nabucodonosor os ameaçou. Eles responderam com fé inabalável: se o nosso Deus quiser nos livrar, ele nos livrará. Mas se não, saibas, ó rei, que não serviremos a teus deuses. Daniel 3:17-18. Foram lançados na fornalha aquecida 7 vezes mais. Mas o fogo não os consumiu. Dentro da chama, um quarto homem apareceu. Era como um filho dos deuses. Os 3 saíram sem um fio de cabelo queimado, nem cheiro de fumaça tinham. O rei, pasmo, declarou: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Deus mostrou que ele governa, até sobre o fogo. Aquela fidelidade inspirou o império. E revelou que o Senhor dos céus caminha com os seus até mesmo na fornalha.
Daniel testemunhava tudo, mas sua fidelidade também seria posta à prova. Ele interpretava sonhos, aconselhava reis, mas jamais cedia nos princípios. Ao longo dos anos, viu reinos subirem e caírem. Babilônia daria lugar ao Império Medo-Persa, e com cada mudança, Daniel permanecia. Já idoso, ainda orava 3 vezes ao dia, com a janela voltada para Jerusalém, e isso o colocaria novamente em risco. Com a queda da Babilônia, o rei Dário assumiu o governo. Daniel, agora um ancião, ainda se destacava por seu espírito excelente. Foi colocado acima de todos os governadores. Isso despertou inveja. Procuraram um erro em sua conduta, mas nada encontraram. Só havia uma maneira de derrubá-lo: atacar sua fé. Então, criaram uma armadilha que envolvia o próprio hábito de oração de Daniel. Convenceram o rei Dário a assinar um decreto. Durante 30 dias, ninguém poderia orar a outro Deus, senão ao rei. A punição: ser lançado na cova dos leões. Dário assinou sem perceber a trama. Daniel, sabendo do decreto, foi para casa e orou, com janelas abertas como sempre. Ele não mudou, preferiu arriscar a vida a esconder sua fé. E os inimigos estavam à espreita. O flagraram e o denunciaram. Dário, ao perceber, ficou angustiado. Tentou salvar Daniel até o pôr do sol, mas a lei dos medos e persas era irrevogável. Sem escolha, entregou Daniel à cova dos leões. Antes disse: o teu Deus, a quem continuamente serves, te livrará. Daniel 6,16. A pedra foi selada. Silêncio. No palácio, o rei jejuou, passou a noite em claro. No céu, os anjos guardavam um servo fiel. Pela manhã, Dário correu até a cova e gritou: Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus te livrou. E do meio da escuridão, uma voz ecoou: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel 6:21-22. Daniel saiu ileso, nenhum arranhão. A fidelidade triunfou. Dário então proclamou a todos os povos que o Deus de Daniel é eterno e que o seu reino jamais será destruído. Entre as visões mais impactantes está a das 70 semanas, um tempo profético que apontava para a vinda do ungido, o Messias, e para o fim do pecado. Deus revelava a Daniel o calendário celestial, mas o profeta não compreendia tudo. O anjo Gabriel o confortava. Daniel chorava, jejuava, buscava respostas. Ele sabia que o povo ainda sofreria. Mas o plano de Deus era maior que qualquer sofrimento. A vida de Daniel se estendeu por mais de 70 anos no exílio. Viu reis caírem, impérios ruírem, profecias se cumprirem. Mas nunca deixou de orar, nunca se contaminou, nunca cedeu. Foi jovem exilado, sábio do império, conselheiro de reis e, acima de tudo, servo do Altíssimo. Sua vida ecoa até hoje como exemplo de fidelidade num mundo que tenta nos moldar a cada instante. Daniel não precisou de espada, trono ou multidões. Sua força estava em joelhos dobrados e olhos voltados para o céu. Mesmo sozinho, manteve sua identidade. Mesmo ameaçado, permaneceu fiel. Deus não o poupou do exílio, mas esteve com ele em cada passo. A história de Daniel é o grito silencioso da esperança que resiste em meio ao caos. E nos convida a confiar, mesmo quando tudo parece perdido. Se essa história falou ao seu coração, comente aqui embaixo: quero ter a fé de Daniel. Inscreva-se no canal Luz, Graça e Vida, ative o sininho e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa renovar sua fé hoje. Que possamos, como Daniel, ser firmes em tempos incertos e aguardar com esperança o reino que não será abalado. Você está pronto para os próximos capítulos dessa jornada? Se essa história falou ao seu coração, comente aqui embaixo: quero ter a fé de Daniel. Inscreva-se no canal Luz, Graça e Vida, ative o sininho e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa renovar sua fé hoje. Que possamos, como Daniel, ser firmes em tempos incertos
e aguardar com esperança o reino que não será abalado. Você está pronto para os próximos capítulos dessa jornada? Você já se perguntou como é manter a fé diante do poder absoluto de um império inimigo? Daniel viveu isso. Cercado por idolatria, ele escolheu resistir. Mesmo tendo acesso ao luxo da corte, recusou os manjares, recusou os costumes. Sua fidelidade não era ocasional, era estilo de vida. Isso não passou despercebido aos olhos de Deus, e nem aos olhos do rei. O rei Nabucodonosor, arrogante em seu poder, viu-se dependente de um jovem estrangeiro para entender um mistério divino. Que ironia, não? Um rei que dominava nações, agora se curvava a um servo fiel de Deus. Daniel não buscava poder, mas o poder do céu o acompanhava. E o que é de Deus, brilha mesmo nas trevas da Babilônia. Enquanto Daniel crescia em sabedoria, Babilônia mergulhava em orgulho. A imagem de ouro construída por Nabucodonosor não era só idolatria, era rebelião contra o Deus que revelou o sonho. A estátua inteira era feita de ouro, como se dissesse: meu reino jamais passará. Mas quem pode desafiar o Eterno e sair impune? Foi nesse cenário que 3 jovens se recusaram a se prostrar. Sabiam o risco, mas sabiam algo maior. O nosso Deus pode nos livrar, mas se não, ainda assim não adoraremos. Que fé é essa? Que coragem é essa? Não é fé de conveniência, é fé de aliança. Fé que entra na fornalha, porque confia no Deus que caminha no fogo. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais. As chamas devoraram até os soldados que lançaram os jovens. Mas lá dentro, não havia 3. Havia 4. Uma figura resplandecente, divina, andava entre eles. Um anjo? O próprio Cristo? Não sabemos ao certo, mas sabemos que o Altíssimo nunca abandona quem é dele. Quando saíram, não havia queimaduras, nem cinzas, nem cheiro de fumaça. Nabucodonosor ficou pasmo. Mais uma vez, a glória de Deus brilhou em meio à escuridão da Babilônia. O rei proclamou: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas será que o coração do rei se converteu de verdade? Ainda havia muito a ser revelado. Daniel, embora jovem, era uma rocha em meio às pressões da corte. Nada o fazia negociar sua fé. Já parou para pensar? Quantas vezes nós cedemos por muito menos? Um comentário, uma crítica, uma ameaça. E Daniel permaneceu firme como quem sabia: estou aqui com um propósito. A Babilônia podia dominar o mundo, mas não podia dominar a consciência de um servo de Deus. E é isso que nos desafia hoje. Você também sente que o mundo tenta te moldar? Que valores distorcidos querem ocupar seu coração? Aprenda com Daniel. Quem se firma na rocha não é levado pelo vento da cultura. Essa primeira parte da história de Daniel nos mostra um início surpreendente. Um jovem arrancado de sua terra, mas não de sua fé. Um servo colocado no centro do império mais poderoso da época, e ainda assim, fiel à palavra. E isso é só o começo. O que vem depois vai mexer ainda mais com você. Se essa história te impactou, comente aqui. Eu escolho permanecer fiel como Daniel. Isso ajuda a espalhar essa mensagem e alcançar outros corações. Inscreva-se no canal Luz, Graça e Vida. Ative as notificações e acompanhe a parte 2. Porque o que Deus revelou a Daniel ainda ecoa até hoje. Parte 2. Mistérios e profecias do rei. Os anos passaram e Daniel permaneceu firme no palácio. Agora, já mais maduro, ainda era lembrado como o jovem que desvendava sonhos e mistérios. Nabucodonosor, embora impressionado pelas obras de Deus, ainda alimentava seu orgulho. Até que, numa noite de silêncio e glória, um novo sonho o abalou. Um sonho de uma árvore gigantesca que crescia até o céu, dava sombra a todas as criaturas, e depois era cortada, deixando apenas o toco. O rei ficou perturbado.
Nenhum sábio ousava interpretar. Foi então que Daniel foi chamado. Ao ouvir o sonho, sua expressão mudou. Silenciou por instantes, como se buscasse a melhor forma de dizer algo difícil a alguém poderoso. Com respeito disse: Essa árvore és tu, ó rei. Deus te deu glória, poder e domínio, mas ele te cortará. O rei seria tirado do trono, viveria entre os animais, comeria capim como boi, até reconhecer que Deus governa sobre os reinos. Daniel implorou: Aceita meu conselho. Quebranta-te diante de Deus, pratica a justiça e a misericórdia. Quem sabe ele prolongue a tua prosperidade. Mas Nabucodonosor não ouviu. 1 ano depois, caminhando sobre os terraços do palácio, se envaideceu. Não é esta a grande Babilônia que eu construí com meu poder? Naquela mesma hora, uma voz ecoou do céu: Passou de ti o reino, ó rei. E ele enlouqueceu. Durante 7 anos viveu como animal. Seu corpo molhado pelo orvalho, cabelos crescidos como penas de águia, unhas como garras. O homem mais poderoso da terra, agora reduzido a nada. Mas Deus não age por crueldade. Ele disciplina para restaurar. E ao fim daquele tempo, o rei levantou os olhos aos céus e recobrou a razão. Declarou: Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto ao Rei dos céus. Todas as suas obras são verdadeiras. É impressionante como Deus pode usar até a loucura para ensinar humildade. Já reparou? Às vezes, precisamos descer ao pó para reconhecer quem é o verdadeiro Senhor. A história do rei é uma advertência viva. Ninguém está acima do juízo divino. E Daniel, mais uma vez, foi o porta-voz da verdade. Mesmo quando ela era dura, mesmo quando poderia lhe custar a vida. Mas Nabucodonosor não reinaria para sempre. E quando seu neto, Belsazar, assumiu o trono, a decadência moral da Babilônia se aprofundou. Era uma noite de festa. Belsazar, embriagado, mandou trazer os utensílios sagrados do templo de Jerusalém para beber vinho com eles. Profanação, zombaria, insulto ao Deus Altíssimo. E naquele instante surgiu uma mão misteriosa, escrevendo na parede do palácio. As letras aramaicas ardiam sobre o reboco. Mene, Mene, Tekel, Uparsim. O rei empalideceu, tremia de medo. Nenhum sábio podia explicar, mas a rainha-mãe lembrou: Há um homem em teu reino, em quem está o espírito dos deuses santos. E Daniel foi chamado. Entra agora um ancião sereno com autoridade celestial. Antes de interpretar, Daniel repreende o rei. Tu sabias o que aconteceu com teu avô, mas não te humilhaste. Daniel então revela: Mene, contou Deus o teu reino e deu fim a ele. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e dado aos medos e persas. A sentença foi proferida. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto. E Dário, o medo, tomou o reino. A Babilônia havia caído, exatamente como o sonho da estátua já havia profetizado anos antes. Daniel sobreviveu à queda de um império. E sob o novo governo, permaneceu íntegro. Dário o amava e planejava colocá-lo sobre todo o reino. Mas os príncipes se encheram de inveja. Procuraram uma falha em Daniel, mas nada acharam. Então, conspiraram contra sua fé. Convenceram o rei a assinar um decreto. Ninguém poderia orar a outro Deus senão ao rei, por 30 dias. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Daniel soube do decreto. E o que fez? Correu? Escondeu-se? Não. Como de costume, foi para sua casa, abriu as janelas voltadas para Jerusalém e orou. 3 vezes ao dia. Do mesmo jeito. Sem medo. Sem vergonha. Porque quando o mundo tenta nos calar, é hora de orarmos mais alto. Os inimigos o flagraram e correram até o rei. Dário ficou aflito, mas havia assinado o decreto.
A sentença era clara. Daniel foi lançado na cova dos leões. Era noite. O rei jejuou, recusou entretenimento e não conseguiu dormir. O servo fiel, agora em uma cova escura, cercado por predadores famintos. Mas o céu não estava em silêncio. O próprio Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. Pela manhã, Dário correu aflito até a cova e gritou: Daniel, servo do Deus vivo, pôde o teu Deus livrar-te? Então, de dentro da escuridão, uma voz respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram dano algum. Daniel foi retirado da cova sem nenhum arranhão. O rei, maravilhado, ordenou que seus acusadores fossem lançados. E nem chegaram ao fundo da cova. Assim é o juízo de Deus. Ele exalta os fiéis e derruba os ímpios. Dário então publicou um decreto a todas as nações. O Deus de Daniel é o Deus vivo, que permanece para sempre. Seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Em meio aos reinos que caíam e aos decretos dos homens, o nome do Senhor era proclamado em alta voz. E Daniel continuava firme, agora servindo também a Ciro, rei da Pérsia. Mas a história de Daniel não é feita só de feitos políticos e livramentos miraculosos. Deus começou a revelar a ele visões profundas e profecias que atravessariam séculos. Certa noite, durante o reinado de Belsassar, Daniel viu 4 grandes feras subindo do mar, diferentes entre si, representando impérios que surgiriam: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. A 4ª besta era terrível, com 10 chifres e um pequeno chifre que falava com arrogância. Mas então, em meio à visão, Daniel viu tronos sendo colocados e o ancião de dias se assentando. Vestes brancas como a neve, cabelo como lã pura, trono de chamas. E diante dele milhões serviam. Foi julgado o pequeno chifre e o domínio foi dado ao Filho do Homem. Uma profecia sobre o juízo e o reino eterno de Cristo. Daniel ficou alarmado. A visão era intensa, cheia de símbolos e peso espiritual. Ele buscava entender. O anjo lhe explicava aos poucos. Mas ainda havia mais. No capítulo 8, outra visão. Um carneiro com 2 chifres e um bode que o atacava com fúria. O bode tinha um chifre notável que foi quebrado, e em seu lugar surgiram 4. Essa visão apontava para o Império Persa, o carneiro, e o grego, o bode, cujo chifre grande era Alexandre o Grande. Após sua morte precoce, o reino foi dividido em 4 generais, e de um deles surgiria um rei arrogante que profanaria o santuário e perseguiria o povo santo. Tudo isso se cumpriria séculos depois com Antíoco Epifânio, e mais adiante com o surgimento do poder papal. Daniel desmaiou, ficou enfermo por dias, mas mesmo assustado, anotou tudo, pois sabia. As palavras não eram para seu tempo, mas para os últimos dias. Em uma oração profunda no capítulo 9, Daniel se humilhou diante de Deus, confessando os pecados de Israel. E enquanto orava, o anjo Gabriel apareceu com uma das mais misteriosas profecias, as 70 semanas. As 70 semanas determinavam um tempo para o povo de Israel, 490 anos, e dentro desse período, o Messias viria, seria morto, e o santuário seria purificado. A precisão dessas datas aponta diretamente para Jesus. Daniel ouviu, tremeu, mas creu. Deus estava lhe mostrando não apenas o futuro dos reis da terra, mas o plano da redenção desde o céu. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa conhecer o poder da fidelidade. Comente aqui embaixo. Qual parte mais impactou você? E se ainda não é inscrito no canal Luz, Graça e Vida, inscreva-se agora. Prepare-se para a parte 3. Vamos explorar os segredos e significados mais ocultos dessa incrível jornada profética. Daniel, já idoso, não perdeu o fervor. Mesmo com anos de serviço e visões intensas,
Seguia orando 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém. Era como se a cada prece renovasse sua aliança com o Deus que nunca o abandonou. Em silêncio, Deus ia preparando o profeta para revelações ainda mais profundas e decisivas sobre os tempos do fim. No capítulo 10, Daniel recebe uma visão que o deixa prostrado. Um homem vestido de linho, com cinto de ouro, olhos como chamas e voz como o estrondo de muitas águas aparece. Daniel cai sem forças. O ser celestial o toca e o fortalece, e revela. As orações foram ouvidas desde o primeiro dia. Mas houve resistência espiritual. O príncipe da Pérsia se opôs por 21 dias. Esse trecho revela um dos bastidores mais misteriosos do mundo espiritual. Há conflitos invisíveis entre anjos e principados. Miguel, o grande príncipe, vem em auxílio. Daniel entende. O que ocorre na terra é reflexo de batalhas maiores. Sua fidelidade, ainda que silenciosa, participava de uma guerra cósmica entre o bem e o mal. E então, vêm revelações ainda mais detalhadas. O capítulo 11 descreve, com precisão impressionante, reis que surgiriam, alianças quebradas, guerras intensas, desde o Império Persa, passando por Alexandre, até os reis do norte e do sul. Cada versículo tem paralelo com eventos históricos, como se o tempo estivesse se desenrolando diante dos olhos do profeta. No final dessa sequência, surge uma figura que exalta a si mesma, profana o templo, persegue os fiéis e se assenta como se fosse Deus. Muitos estudiosos relacionam esse poder ao anticristo, profetizado em outros livros. Daniel registra tudo. Mesmo sem entender totalmente, confia. O Senhor comanda os tempos e as estações. A verdade prevalecerá. E então, o capítulo 12 traz consolo. Miguel se levantará no tempo do fim. Haverá angústia como nunca houve, mas o povo de Deus será libertado. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha. Daniel treme, mas recebe uma promessa. Vai até o fim, descansarás, e ao fim dos dias te levantarás. Daniel é instruído a selar o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. DN 12:4. Você percebe? Vivemos dias assim, correria, conhecimento estourando em cada canto, mas poucos param para entender as profecias que podem mudar tudo. Daniel escreveu para nós, para este exato momento da história. E assim, Daniel encerra sua missão com dignidade e esperança. Não voltou a Jerusalém, não viu o templo reconstruído, mas viu o reino eterno sendo formado. Sua vida nos ensina. A fidelidade no oculto ecoa no céu. E o Deus que salva da cova também guia o futuro da humanidade com mãos firmes e justas. E se há algo que Daniel nos ensina, é a não negociar a fé. Diante de impérios, ameaças e tentações, ele se manteve firme, porque seu olhar estava além da Babilônia, fixo no reino eterno. E o seu? Onde está seu olhar hoje? Nas circunstâncias ou nas promessas de Deus? Parte 3. O orgulho dos reis e a glória do Altíssimo. O tempo passou. Nabucodonosor, antes humilhado diante do Deus de Daniel, permitiu-se ser dominado pelo orgulho. Ergueu jardins suspensos, fortaleceu muralhas e dizia a si mesmo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? Seu coração se exaltava, mas o céu observava. Certa noite, um sonho perturbador o visitou novamente. Uma árvore gigantesca, bela, cheia de frutos, que era cortada por ordem divina. O rei acordou alarmado. Mais uma vez, nenhum dos sábios da Babilônia pôde oferecer sentido ao enigma. Daniel foi chamado. Com o coração pesado, revelou ao rei: a árvore era ele. Deus o derrubaria, até que reconhecesse que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens.
Nabucodonosor, no entanto, ignorou o aviso. 12 meses depois, enquanto caminhava pelo palácio e se vangloriava de suas obras, uma voz do céu bradou: A ti se diz, ó rei, passou de ti o reino. Naquele mesmo instante, Nabucodonosor enlouqueceu. Foi expulso do convívio dos homens. Viveu como um animal, comia capim, seus cabelos cresceram como penas, e suas unhas como garras. Foram 7 tempos de vergonha. Ao fim, ele levantou os olhos ao céu e sua razão voltou. Reconheceu a soberania do Senhor e proclamou: Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras. Anos se passaram, e um novo rei se assentou no trono, Belsazar, neto de Nabucodonosor. Mas esse, ao contrário do avô, não aprendeu com a história. Durante um banquete, em meio a vinho e música, mandou trazer os utensílios sagrados do templo de Jerusalém. Bebeu neles, louvando aos deuses de ouro, prata e pedra. E então, uma mão apareceu, escrevendo na parede: Mene, Mene, Tekel e Parsim. O salão ficou em silêncio. O rosto do rei empalideceu. Seus joelhos batiam de medo. Ninguém entendia o significado da mensagem. A rainha, então, lembrou-se de Daniel, agora mais velho, mas ainda cheio do Espírito de Deus. Ele foi chamado. O rei prometeu-lhe ouro e honra. Daniel recusou. Guarda teus presentes contigo, mas direi o que significa. E começou a interpretar a sentença que selaria o destino da Babilônia. Daniel explicou: Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tequel, foste pesado na balança e achado em falta. Peres, teu reino foi dividido e dado aos medos e persas. Era uma sentença sem volta. Naquela mesma noite, os exércitos de Ciro, rei da Pérsia, invadiram a cidade pelas águas do Eufrates. Sem resistência, Babilônia caiu, e Belsazar foi morto. A glória dos caldeus desapareceu como sombra ao entardecer. Dário, o medo, assumiu o comando da nova Babilônia, e logo notou a sabedoria de Daniel. Planejou colocá-lo sobre todo o reino. Isso gerou inveja entre os governadores. Procuraram ocasião contra ele, mas nada acharam. Daniel era íntegro. Então, decidiram atacar sua fé. Propuseram um decreto ao rei. Durante 30 dias ninguém poderia orar a outro deus senão ao rei. Dário, sem perceber a armadilha, assinou. Daniel, ao saber do decreto, fez o que sempre fazia. 3 vezes ao dia, subiu ao seu quarto, abriu as janelas voltadas a Jerusalém e orou. Seus inimigos o viram e correram ao rei com a denúncia. Dário ficou aflito. Tentou de tudo para livrar Daniel, mas a lei dos medos e persas não podia ser revogada. Com pesar, ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Mas antes disse-lhe: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Dário ficou angustiado. Sabia que havia sido enganado. Tentou livrar Daniel, mas não podia revogar sua própria lei. Ao entardecer com pesar, mandou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Mas disse: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. A pedra foi colocada sobre a cova e selada com o anel do rei. Dário voltou para o palácio, mas não comeu, nem dormiu. Seu espírito estava perturbado. Na madrugada seguinte, correu ao local e gritou: Daniel, servo do Deus vivo, teria o teu Deus te livrado dos leões? Uma voz ecoou da cova: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque fui achado inocente diante dele. Dário se alegrou e mandou tirar Daniel imediatamente. Nenhum arranhão havia nele. Em seguida, os homens que haviam tramado contra Daniel foram jogados na mesma cova. Eles, suas mulheres e filhos,
e antes de tocarem o chão, os leões já os haviam despedaçado. Justiça divina havia sido feita. Dário então proclamou um novo edito a todas as nações. Paz vos seja multiplicada. O Deus de Daniel é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Assim, a fé de um homem transformou um império. Daniel prosperou durante o reinado de Dário e também de Ciro, rei da Pérsia. Já em idade avançada, teve visões sobre o fim dos tempos, reinos futuros e o juízo final. Mesmo velho, continuava temente a Deus, íntegro e firme na missão que lhe fora dada. Suas visões eram impactantes, bestas que saíam do mar, chifres que falavam, reinos que se levantavam e caíam. Uma cena se destacava. Assentou-se o ancião de dias, milhares o serviam, livros foram abertos. Daniel 7:10. O julgamento final se aproximava. Daniel viu também como o Filho do Homem, vindo nas nuvens, recebendo glória e domínio eterno. Ele não compreendia tudo, mas sabia. Deus está no controle da história e o fim viria com justiça e redenção. Daniel se assustava, mas continuava escrevendo. Certa vez, ao orar pela restauração de Jerusalém, o anjo Gabriel apareceu e revelou a profecia das 70 semanas, um dos maiores enigmas da Bíblia, apontando para a vinda do Messias. Daniel desmaiou. Foi consolado com as palavras: "Não temas, homem muito amado." A fidelidade de Daniel atravessou reinos, crises, ameaças e visões apocalípticas. Ele é símbolo de firmeza espiritual em meio à pressão do mundo. Sua história nos desafia a confiar mesmo quando tudo parece perdido. Você já parou para pensar o que Deus pode fazer com sua fidelidade? Gostou dessa parte? Então comente. O que mais te impactou na história de Daniel? Inscreva-se agora no canal Luz, Graça e Vida para mais histórias que revelam o poder de Deus em tempos de conflito. Já envelhecido, Daniel continuava sua rotina de orações. Mesmo após décadas no exílio, ele não se esqueceu de Jerusalém. Suas orações eram por arrependimento e restauração. Certo dia, ao ler o livro do profeta Jeremias, percebeu: os 70 anos do cativeiro estavam quase no fim. Daniel então orou com fervor: ó Senhor, ouve, perdoa, Senhor. Atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo. Dei 9:19. Era um clamor sincero. E Deus respondeu rapidamente. O anjo Gabriel veio até ele com uma das profecias mais profundas da Bíblia: as 70 semanas. Mesmo tendo visões tão grandiosas, Daniel não se exaltava. Ele jejuava, orava, buscava entendimento. Em outra ocasião, enquanto jejuava por 3 semanas, viu uma visão gloriosa. Um homem com vestes de linho e olhos como tochas. Os que estavam com ele fugiram apavorados. Era um mensageiro celestial. O anjo explicou que desde o primeiro dia em que Daniel buscou entendimento, suas palavras haviam sido ouvidas. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistira por 21 dias. Miguel, o grande príncipe, veio ajudar na batalha invisível. Essa revelação mostrou que os conflitos terrestres são reflexos de batalhas espirituais. O Império da Pérsia, os gregos que viriam, tudo já estava determinado no céu. Daniel era apenas um homem, mas suas orações moviam o mundo espiritual. Isso o deixava sem forças. O anjo o tocou e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte. Daniel se reergueu. Agora ele sabia. Seus dias estavam contados, mas sua missão ainda não havia terminado. Visões de reinos, perseguições e redenção continuaram a vir sobre ele.
Uma das visões mais fortes foi a do carneiro e do bode. O carneiro representava a Média e a Pérsia. O bode, a Grécia. O chifre grande era Alexandre, o Grande. Quando ele morreu, seu império foi dividido. Um dos pequenos chifres que se levantaram traria grande perseguição. Daniel ficou perturbado por dias. Ele via o surgimento de reis arrogantes, guerras devastadoras, perseguição ao povo de Deus. Parecia que a verdade seria lançada por terra. Até quando durará essa visão? Perguntava ele. E a resposta vinha: até 2.300 tardes e manhãs. Mesmo sem entender tudo, Daniel registrava cada detalhe. Ele não escrevia para si, mas para as gerações futuras. Sabia que Deus tinha o controle. Ele viu a ascensão e queda de Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Mas havia algo além do tempo: o juízo final. Daniel viu tronos sendo postos. O ancião de dias se assentava. Roupas brancas como a neve, cabelos como lã pura. Milhares o serviam. Vieram os livros. Era o tribunal do céu se instalando. Ele assistia estupefato a um julgamento cósmico. De repente, como o filho do homem, vinha com as nuvens do céu. Foi-lhe dado domínio eterno. Seu reino não será destruído. Do 7:14. Era a esperança se acendendo. Apesar de tudo, Deus reinaria. A justiça prevaleceria. A glória voltaria ao seu povo. Ainda assim, Daniel se preocupava. Ele via o pequeno chifre, arrogante, perseguidor dos santos, mudando leis e tempos. Os santos seriam entregues em suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. DN 7:25. Opressão viria, mas também o livramento. A profecia das 2.300 tardes e manhãs indicava a purificação do santuário. O povo seria provado, mas a verdade triunfaria. Daniel mal podia suportar tudo aquilo. Caiu doente por vários dias, mas aos poucos se recuperou e voltou a escrever. Ele viu o sul e o norte se enfrentando, Egito e Síria, guerras sucessivas. Um rei do norte profanaria o templo, cessaria o sacrifício contínuo e ergueria abominações desoladoras. Muitos seriam corrompidos, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte. Essas profecias apontavam para tempos futuros, para lutas espirituais, mas também revelavam o fim glorioso. Em Daniel 12, o anjo revela: nesse tempo se levantará Miguel, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo. A ressurreição era mencionada. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Daniel entendeu. Sua história fazia parte de algo muito maior. O grande plano da redenção. As palavras finais para Daniel foram claras. Tu, porém, vai até o fim, repousarás, e no fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Era a promessa de que, mesmo diante de tanta dor, a recompensa viria. A fidelidade não seria em vão. Daniel descansaria, mas sua história atravessaria séculos. Seus escritos dariam luz aos que vivessem nos tempos finais. Sua coragem, fé e integridade continuam ecoando. Ele não foi apenas um profeta, foi um modelo de fidelidade em meio ao caos. Hoje, quando vemos guerras, perseguições e incertezas, devemos lembrar: Daniel já viu tudo isso. Ele nos deixou pistas, esperança e confiança em Deus. Que nossa fé seja como a dele, inabalável. Gostou dessa parte?
Escreva nos comentários. Você já orou como Daniel, mesmo em tempos difíceis? Inscreva-se agora no canal Luz, Graça e Vida e continue com a gente. Agora iremos para a parte 5, o tempo do fim. Daniel já era um ancião quando viu as visões mais impressionantes de sua vida. Os cabelos brancos, a voz firme e o coração ainda mais entregue a Deus. Era o tempo do rei Ciro da Pérsia, e o Senhor revelou ao seu servo mistérios que iam além de impérios terrenos. O profeta entrou em jejum e oração por 3 semanas, buscando respostas. Deus o ouviu e enviou um mensageiro com revelações que atravessariam os séculos. O anjo disse: desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender, tuas palavras foram ouvidas. Mas um príncipe espiritual da Pérsia resistira 21 dias, até que Miguel, o arcanjo, interveio. Essa batalha invisível revelou que os eventos da terra estão ligados aos reinos celestiais. Daniel tremia, mas foi fortalecido. Não temas, homem muito amado. E então, o anjo começou a mostrar o que estava por vir. O anjo descreveu uma longa sucessão de reinos, impérios surgindo e caindo, guerras entre o rei do norte e o rei do sul, perseguições ao povo santo. Tudo em detalhes minuciosos, desde Alexandre, o Grande, até reis que nem haviam nascido. Daniel ouvia e registrava tudo. Cada detalhe fazia parte de um plano que apontava para algo maior, o fim dos tempos e o retorno do reino eterno de Deus. A profecia dos 2300 dias foi uma das mais misteriosas. Até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel 8:14. Esse verso intrigou estudiosos por séculos. Daniel ficou exausto e adoeceu por dias após receber a visão. Mas ele sabia, aquilo não era para o seu tempo, e sim para um tempo futuro, quando a verdade seria restaurada. Deus o preparava para algo maior. Com humildade, Daniel orava: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Daniel 9:19. E Deus respondeu. O anjo Gabriel lhe explicou a profecia das 70 semanas, revelando o tempo da vinda do Messias, o ungido, que seria morto, mas não por si mesmo. Essa profecia apontava diretamente para Jesus Cristo, mais de 500 anos antes de seu nascimento. O plano da salvação estava traçado. Daniel viu bestas surgindo do mar, um leão com asas, um urso com 3 costelas, um leopardo com 4 cabeças e uma fera terrível com 10 chifres. Cada animal representava um império. Mas então, viu algo glorioso. Assentou-se o ancião de dias, e veio o Filho do Homem sobre as nuvens do céu. Era uma imagem profética de julgamento e vitória. O reino seria dado aos santos do Altíssimo. A grande luta entre o bem e o mal estava traçada. Daniel enxergou além do tempo. Viu a abominação da desolação, viu perseguições, tempos difíceis, mas também viu a intervenção divina, o livramento dos fiéis. O livro se tornava cada vez mais escuro e ao mesmo tempo mais cheio de esperança. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Daniel 12:10. Deus estava guiando tudo. Miguel, o defensor do povo de Deus, surgiria no fim dos tempos para libertar os justos. E o mais impactante, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Daniel 12:2. O livro terminava apontando para a ressurreição, para a eternidade. Se essa história tocou seu coração e despertou algo dentro de você, não deixe isso passar.
Daniel permaneceu firme, mesmo em meio à pressão e à perseguição. E você, está pronto para seguir com fé? Comente aqui embaixo. Eu escolho a fidelidade. E não vá embora. Preparamos uma oração especial de entendimento para selar tudo o que aprendemos. Continue no vídeo e ore conosco. Canal Luz, Graça e Vida. Aqui a fé se renova. Senhor Deus Altíssimo, que sondas os corações e conheces o futuro, hoje nos aproximamos de Ti com reverência, para pedir sabedoria e entendimento. Assim como deste visão e clareza ao Teu servo Daniel em meio ao exílio, concede-nos discernimento para compreender Tuas mensagens e andar segundo Tua vontade, mesmo quando o mundo ao nosso redor tenta nos afastar da Tua verdade. Ó Pai, assim como Daniel se recusou a se contaminar com os manjares da Babilônia, ensina-nos a rejeitar aquilo que não vem de Ti. Fortalece nosso coração para permanecermos firmes, mesmo quando somos pressionados a ceder. Que o nosso espírito deseje mais a Tua presença do que os prazeres passageiros desta vida. Que a Tua palavra seja nosso alimento diário. Senhor, assim como revelaste segredos ao Teu servo Daniel nas madrugadas silenciosas, revela-nos também a Tua vontade. Dá-nos discernimento para entender os tempos em que vivemos e coragem para falar o que é certo, mesmo que isso nos custe o conforto. Que sejamos vasos disponíveis nas Tuas mãos, guiados pelo Espírito e não pelas emoções. Ó Pai, fortalece-nos na prova, como fortaleceste Daniel diante dos leões. Que a nossa fé não se abale com decretos humanos, perseguições ou escárnios. Ensina-nos a manter os olhos no alto, a depender somente de Ti. Que nossas escolhas honrem o Teu nome, mesmo quando ninguém estiver olhando. Levanta um povo fiel, firme, comprometido com o céu. Senhor, dá-nos a coragem de Daniel para não nos curvarmos diante das pressões do mundo. Que mesmo quando estivermos em fornalhas de aflição ou em covas de desesperança, possamos sentir a Tua presença nos sustentando. Que Teu Espírito nos fortaleça diariamente e que o exemplo de Daniel inspire nossa caminhada com fidelidade, esperança e amor. Em nome de Jesus, amém. Ó Deus Altíssimo, que livrou Daniel da cova dos leões, livra-nos hoje das armadilhas do inimigo, dos ataques invisíveis e das tempestades que não compreendemos. Que mesmo quando tudo parecer silencioso, possamos confiar que estás agindo por trás do véu. Ensina-nos a esperar em Ti, assim como Daniel esperou com paciência, sabendo que o Senhor nunca falha. Em nome de Jesus, amém.